Então, eu gostaria de saber o seguinte, esse tamanho de partícula não pode interferir, por exemplo, caso eu venha fazer uma dispersão, porque eu lido com dispersão de pigmento, esse tamanho de partícula não pode, por exemplo, eu ter um malefício do sentido de reaglomeração? Não. Na verdade, o que nós temos visto, nós não temos nenhuma experiência nesse sentido. O que nós temos visto com esse produto, na verdade, quando você fala de partículas muito pequenas, é a partícula individual. A partícula, ela não existe na forma individual quando você está manuseando o produto. Ele passa a existir depois que você teve o filme está pronto, depois que o filme da tinta está seco. Aí sim você tem a partícula separada. Enquanto você manuseia, enquanto você joga no teu tanque, no seu caule, etc., é uma partícula como um óxido de titânio. Ou seja, esse risco você não tem. Pelo que nós vemos, nós podemos ver até agora, você está desfrutando dos benefícios dele. Não, Há necessidade de algum dispersante em específico? Ou os de mercado atendem? Os de mercado atendem. Nada excepcional. Esse é um trabalho que isso é importante deixar muito claro, a bem da clareza e da nossa postura enquanto empresa, nós ainda estamos trabalhando muito forte no aspecto de tecnologia de aplicação. Conhecemos bastante, Esse grupo que está aqui já domina bastante, mas ainda há muito, comparativamente com a tecnologia de óxido de titânio, onde você tem grandes cabeças aí que acumulam um conhecimento secular, nós ainda temos um caminho para andar. Hein? Isso é importante que fique claro. Por isso que nós trabalhamos fortemente em todos os nossos projetos, nós somos bastante abertos e bastante, principalmente em parceria com o usuário, com o cliente e também com entidades, com universidades. Nós estamos fazendo muitos trabalhos com universidades, isso é importante. Não somente com a Unicamp, que é a inventora disso, mas uma série de universidades nos Estados Unidos também. Uma perguntinha simples. Tudo certo? Você tem alguma experiência disso em tinta em pó? Temos. A versão atual não funciona. A próxima versão, que é o Preformed, vai funcionar. A versão atual nós testamos e ele não suporta, porque em tinta em pó você tem dois efeitos muito fortes. A temperatura, lá na rosca, e o efeito de shear, que é cisalhamento. Você tem dois efeitos muito fortes, temperatura acima de 200 graus e força de cisalhamento. Ele não aguenta. E você tem na verdade, o que acontece? Você tem um colapso dos voids, aí, dos vazios. A gente está habituado, desculpem, a gente costuma usar esses nomes em inglês. Você colapsa a partícula e ele passa a ser um fosfato de alumínio comum. Ele passa a ter propriedades ali dentro da tinta em pó como um anticorrosivo, exatamente. Então você perde, e existem anticorrosivos mais baratos que o Bifor, portanto, não recomendo, a não ser que queiram. Vocês já têm uma previsão aí para o lançamento disso a mercado? Em escala comercial? Isso. Bom, em escala piloto, volumes pilotos que a gente considera, para o ano que vem, há volumes pilotos de até, para fazer alguns batches, poucas toneladas, alguma coisa assim, vai estar no mercado. Nós falamos volumes pequenas quantidades, porque nós temos que atender o mundo todo com a planta piloto. Tá? Não podemos esquecer que é um negócio global. Você você aprova, você pode usar numa pequena linha. Se você não tem um consumo muito elevado, ok, isso vai existir a partir do ano que vem. Agora, para grandes consumos, como é o caso, há empresas que consomem 200, 300 toneladas de óxido de titânio por mês, e a gente imagina que um cliente desse seja um cliente para nos consumir, sei lá, 200, 150. Um cliente desse porte só vamos poder atender em 2009, fins de 2009, com uma planta comercial. Como é uma nova tecnologia, é um processo totalmente inovador, então não é tão simples assim. Nós imaginávamos que fosse mais simples, até nós confessamos que estamos um pouco atrasados em relação ao nosso cronograma inicial.
Óbvio que todo produto onde você tem, de um lado, o mercado com um forte interesse, óbvio que a gente tem toda uma... Nós tentamos apressar isso ao máximo. Mas as coisas não são tão simples assim. E, óbvio, a própria postura, uma empresa como nós, não é uma empresa que se dá aventuras, né? Quando nós vamos ao mercado, quando nós comunicamos alguma coisa ao mercado, ao cliente, isso tem que se traduzir efetivamente numa ação. Isso tem que ser correto. Nós não podemos dizer que vamos prometer algo e entregar algo um pouco diferente. Isso não é uma postura que nós seguimos. Por isso nós estamos sendo cautelosos e entregar. Obrigado. Boa tarde. Vocês se sentem assim, confortáveis? Realmente, eu não tenho a mínima ideia desses números, né? Mas existe um conforto por parte do grupo, no sentido de que isso não venha futuramente comprometer a utilização do fosfato para a agricultura? Quer dizer, existe jazida suficiente para ter todos esses volumes aí? Essa é uma boa pergunta, isso é interessante. Isso aí gostei. Isso é muito pouco perguntado. Normalmente pergunta-se... ele se baseia, para a gente ser um pouquinho mais detalhado, a tua pergunta tem fundo porque você conhece a nossa origem. Tá? Nós, enquanto empresas, talvez boa parte dos presentes não conheçam tão bem, só para a gente homogeneizar as informações, nós somos uma empresa de fertilizantes e, basicamente, de agronegócio. Fertilizantes e alimentos, basicamente. Okay? Esquece a parte de alimentos que todo mundo conhece, margarina, maionese, aquela coisa toda, farinha, bolo, santista, tudo isso que vocês conhecem. Né? Vamos falar da parte de fertilizantes, que é baseado na química do fósforo, que é o que o colega está citando. Será que você desviando o uso de fósforo para um produto de alta demanda e alto volume, nós estamos falando em substituir um certo volume de óxido de titânio, que não é pequeno. A gente sabe disso. Nós estamos falando futuramente em... O futuro a Deus pertence, mas potencialmente você pode chegar em milhões de toneladas, correto? Nós temos um mercado de óxido de titânio que é de 6 milhões de toneladas aproximadamente, no mundo todo. Então, futuramente, isso poderia ser uma boa parte disso aí. Mas, respondendo especificamente à sua produção, existem minas de fósforo, por exemplo, principalmente no Marrocos, nós temos uma, até nós temos em associação, com reservas. Se você manter o consumo atual, considerando uma escala crescente de aumento, uma certa escala crescente de aumento, essa mina, só aquela mina tem 4.000 anos de reserva de fósforo. No Marrocos, onde a Bunge está envolvida. Ou seja, é um produto altamente estratégico. Nós estamos falando não só em Biofor, nós estamos falando principalmente em manter o negócio de fertilizantes. Ou seja, o problema de demanda de fósforo sendo canalizado por esse mercado não parece ser um problema. Além do que, se nós formos considerar todos os projetos que nós temos de plantas, etc., ao longo do tempo, que não é nada simples, é uma engenharia bastante sofisticada, nós estamos fazendo um cálculo para daqui a 7 anos termos uma participação no mercado muito pequena. Ou seja, nós vamos ser, tanto pelo lado da matéria-prima, da demanda de matéria-prima, insignificantes, muito pequenos, tá, em termos de demanda de fósforo, quanto pelo lado do mercado em si, nós não vamos incomodar a concorrência também. Esse é um detalhe interessante. Isso que a gente enxerga dessa forma. Nós somos muito pequenos ainda. Talvez num futuro muito distante, esse panorama mude, mas num futuro que a gente enxerga 7, 8 anos, eu pessoalmente não vejo.